crianças, tudo bem? Como estão? Mais uma semana para a glória de Deus. E nós já estamos na aula 2 dessa nova revista, que é Conhecendo Algumas Histórias de Jesus. Semana passada, que foi a aula 1, eu falei sobre a sementinha, trouxe a semente de mostarda, a semente de acerola. E na aula de hoje também vai falar de semente. Eu trouxe aqui, eu tinha algumas maçãs e eu separei. Olha só a semente da maçã. E é muito importante, gente, as sementes, né? Se não tivesse as sementes, nós não conseguimos plantar novamente para a gente poder comer. Então, a semente faz parte do ciclo para que nasçam cada vez mais frutas, legumes e várias coisas que a gente ama e faz parte da nossa alimentação. Então, a semente é muito importante. E Jesus falava sobre semente para a gente entender sobre a nossa vida. E essa história é muito boa, vou contar para vocês. A história do semeador. O texto para a gente memorizar nessa semana está escrito em Apocalipse, capítulo 1, o 3, versículo 3. Diz assim: Feliz é aquele que lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. Então, esse texto fala que felizes ou bem-aventurados são aqueles que conseguem guardar no coração as palavras de Jesus. Que bom que as histórias que Jesus contou estão registradas na Bíblia e a gente pode estudar. Vamos lá? Então, como eram as parábolas? Jesus se sentava, as pessoas ficavam ao redor e ele começava a explicar sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus, usando coisas do dia a dia, como as sementes. E era muito bom, um monte de gente em volta de Jesus para ouvir. Esse texto, essa parábola, está escrita em Mateus, no capítulo 13, do 1 ao 23. Nós vamos ler só o começo, que é a descrição da parábola. Depois, no final, Jesus está explicando. Então, a gente vai ler só do 1 ao 8. Mateus, capítulo 13, diz assim: Tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, deu fruto, um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Então, essa é a parábola do semeador, que quando se juntou as suas sementes para semear, cada semente acabou caindo num lugar. As primeiras sementes caíram no caminho, na rua, na estrada. E aí os passarinhos vieram e comeram aquelas sementinhas, elas não brotaram, não deram fruto. As outras sementes caíram entre as pedras. Pedra, ela não gera semente. Então, onde tem pedra, muita pedra e pouca terra, ela até brota, mas ali, como não tem mais terra para a raiz se aprofundar, ela seca. Então, ela secou com o sol e não gerou frutos. Aqui caiu em espinhos, entre espinhos, ela até nasceu, só que tinha muito espinho em volta. E onde tem espinho, o espinho vai ocupando o lugar, não deixa a plantinha crescer, se desenvolver, e ela também não gerou frutos. Mas tiveram sementes que caíram aqui e caíram numa terra boa, uma terra adubada, um lugar com irrigação, ou seja, com água, e elas produziram muito fruto.
Jesus fala que produziu 100, produziu 60. E então, Jesus estava querendo dizer sobre as sementes, mas a realidade que ele estava tendo lá eram os corações. Como a gente recebe essa mensagem? Quando alguém conta algo sobre o reino, sobre Deus, a gente ouve, guarda no coração e usa na vida, usa no dia a dia, obedece, ou a gente deixa, eu ouvi hoje, fiquei animada, mas logo me esqueço. Ou quando algo acontece de ruim comigo, eu já fico triste, eu não quero mais obedecer. Então, quando tem espinhos, quando tem as pedras, são pessoas que quando têm dificuldades não querem mais obedecer a Jesus, seguir a Jesus. E também o caminho são pessoas que deixam que o nosso inimigo tire de nós essa palavra. E é isso que ele quer, que a gente não acredite. Mas Jesus quer de nós um coração com terreno fértil, com a terra boa. Porque assim a gente recebe aquela mensagem, se alegra com ela e sai contando para todo mundo. Isso é gerar fruto. Dentro da maçã lá, lembra que eu falei, eu tinha 3 maçãs, ou 4. E aí eu tirei bastante semente. E se alguém te plantar, vai gerar uma árvore que vai ter um monte de maçã, que tem um monte de semente, que pode plantar mais árvore. Então, o reino, lembra, ele cresce. E como que o reino cresce? Quando a gente gera fruto. Quando a gente pode contar sobre Deus nas nossas vidas. A gente está colocando a sementinha no coração de outras pessoas. E isso é que Jesus quer de nós. Jesus quer que a nossa vida gere fruto, que o nosso coração receba. E não logo se esqueça do que ele ensinou, porque é para toda a vida. Aliás, além da nossa vida, tem a eternidade no céu. Nunca vai acabar essa vida com Jesus. Então, é muito bom aprender e guardar com carinho. Então, vamos orar e agradecer a Jesus por essa história, por essa parábola que fala aos nossos corações. Tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor deixou registrado para nós essas parábolas que nos ensinam a viver melhor. Que o nosso coração seja uma terra boa, bem adubada, para receber essa palavra e que ela gere frutos, que a gente espalhe por aí o seu amor e as histórias do reino. Fica conosco, abençoa a nossa semana. Amém. Então, essa foi a nossa aula, a história do semeador. Conte para mais pessoas. Plante, use sementes, né? Plante e veja o milagre de Deus dando crescimento no reino e também nas frutas, nas plantas, tá bom? Deus abençoe e boa semana!